Olá, Moacir Toledo, médico. Estamos aqui novamente para comentar o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Vamos a mais um capítulo, Confissões do Informante. Esse livro traz várias passagens onde a indústria farmacêutica foi plotada, adulterando estudos para conseguir aprovação pelas agências reguladoras de medicamentos que se revelaram no seu uso clínico, apesar de todos os estudos, por vezes tendenciosos, financiados pela própria indústria, omitiram os dados negativos e de efeitos colaterais prejudiciais aos pacientes que esses medicamentos trouxeram. Estou deixando aqui as redes sociais para você seguir a gente. Não esquece de já dar teu like no vídeo, assiste. Depois, se você não gostar, pode dar o teu dislike e pode deixar seus comentários aqui abaixo para a gente enriquecer essa discussão. Vamos para a minha tela, vou te mostrar novamente, vou te mostrar a capa do livro ali, para a gente continuar. Então, está aqui Está aqui a capa do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria tem corrompido a prática médica, né, a assistência médica. E esse capítulo que nós vamos ver hoje, o Peter Gotts escreveu contando a história dele. Eu vou comentar ali com vocês, com você. E agora vamos para a página 44, Confissões do Informante. Então ele relata aqui que o avô dele, na Dinamarca, era médico e que era bastante dogmático. Ele dizia que era importante tomar as vitaminas e não trazia muitas discussões de por que ele acreditava naquilo. E ele conta que o avô dele era muito visitado pelos propagandistas da indústria e que certamente o influenciavam nas suas condutas. E ele discorre aqui todo na infância dele como eram usados medicamentos, falando que o avô dele indicava para eles mesmos um, um enterovioforme, que era o clioquinol, que era um medicamento que era usado para a diarreia do viajante e que só matava mesmo a diarreia por protozoários ou ameba e pela shigella, mas que boa parte da diarreia do viajante é causada por vírus. Quem não conhece as viroses que têm início de férias e volta das férias é porque as pessoas viajam e encontram vírus de cepas diferentes, né, enterovírus, e fazem as diarreias. Raramente é por bactérias, grande maioria é por vírus, então não tinha qualquer efeito. E esse medicamento, mais tarde, a indústria farmacêutica, com o marketing duvidoso, foi propagando para o mundo esse medicamento, e quando chegou no Japão, talvez um uso mais acentuado lá, ou alguma predisposição dessa característica dessas pessoas, né, dos orientais, lá fez uma chamada neuropatia mielo-óptica subaguda, que causava paralisia dos pés e membros inferiores e também a paralisia do nervo óptico e causava cegueira nas pessoas. E a firma que comercializava, a Ciba, que se tornou Novartis atualmente, estava ciente desses danos, mas ela omitia os dados e dizia que o clioquinol não era a causa do seu medicamento. E quando isso se tornou notório, o Japão, em um mês, baniu o medicamento de circulação no Japão, e somente 15 anos depois é que a Ciba foi retirar do mercado o medicamento. Em contrapartida, o Japão foi bem mais eficaz e retirou. Era vendido em 35 países, com uma variação de bulas, uma bagunça total. Então, tá aqui, ó. 15 anos depois da catástrofe ocorrida no Japão, é que a empresa foi retirada do mercado
enquanto que o Japão, um mês depois, ali nos anos 70, que soube que causava essa neuropatia ocular, conseguiu banir do mercado. E essa história vai se repetindo com outros medicamentos aqui. Quando descobriram a cortisona, que foi os corticosteroides, né? Quem não conhece a prednisona, a dexametasona, o cortisol sintético, né? De alta potência, se liga aos receptores, faz um efeito profundamente anti-inflamatório, analgésico e imunossupressor. Quando eles fizeram o uso dele em 14 pacientes com artrite reumatoide na Clínica Maio, o efeito foi miraculosamente bom. Se acreditou nesse momento que estaria resolvido os problemas da artrite reumatoide, asma e eczema. No entanto, esse entusiasmo inicial foi de modo rápido descoberto que existiam sérios efeitos colaterais, entre eles ganho de peso, hipertensão, obesidade, osteoporose, ou seja, fazem uma síndrome metabólica severa com o uso prolongado de corticoides, né? E ele conta aqui a passagem que o avô dele depois fraturou um fêmur e foi muito difícil se recuperar, ficou 2 anos internado e ele teve o depoimento do avô dele médico de que se devia ao uso muito intenso de corticoides, porque era tão bom o efeito anti-inflamatório e analgésico dos pacientes que os propagandistas tinham persuadido os médicos a usar os corticoides até quando não era preciso, somente para se sentir com mais bem-estar, melhorar o ânimo, né, usar o corticoide para aliviar. Ele conta também que o avô dele oferecia um anti-histamínico contra os vômitos nas viagens, que ele preferia parar o carro para vomitar do que usar aquele anti-histamínico de tanto sono que ele se sentia pior usando o medicamento do que a náusea que ele sentia por viajar. Daí ele discorre contando que ele não sabia direito o que ia fazer, ele foi estudar biologia para se tornar professor, estudou química, ele deu aulas sob supervisão de outro professor que, por fim, decidiram não aprová-lo, porque ele ia ser aprovado com uma nota ruim que ia prejudicar ele em obter o emprego. E aí ele, formado químico e formado biólogo, ele, seguindo, acho que o conselho do avô dele, ele entregou currículo para as indústrias farmacêuticas, foi chamado em 3 delas, e na segunda entrevista, a primeira entrevista era uma empresa muito fundo de quintal, ele não ficou, o entrevistador também não gostou dele, no entanto, a Astra contratou ele e ele trabalhou na Astra e mais outras empresas e trabalhou como propagandista, visitando médicos e distribuindo amostras. E ele foi bem sucedido e ele logo passou a gerente de produto e ele ficou responsável, foi para os Estados Unidos e era responsável por escrever as brochuras, né, o material escrito que seria entregue aos médicos durante as visitas. Então, ele se tornou uma espécie de supervisor da indústria farmacêutica. E nisso, ele fala que era muito inocente porque ele perguntava para os chefes por que não faziam estudos para comparar o produto deles com o outro. E aqui fala que eles tiveram na Astra, eles tiveram uma nova penicilina, a azitromicina, que não era em nada superior à penicilina vigente que tinha, mas eles vendiam a ideia de que era melhor e tentaram vender para sinusite, até que ele encontrou um cirurgião otorrinolaringologista que disse para ele que era impossível esse estudo deles demonstrar que o antibiótico chegava melhor nos seios nasais, porque era impossível fazer uma biópsia para documentar isso. E aí ele entendeu que
as chefias deles davam treinamentos para eles que eram falsos, para convencê-los a passar informações duvidosas aos médicos, mas eles, na verdade, acreditavam que tinham sido treinados assim e fazer os médicos prescreverem medicamentos mais novos, que eram mais caros, e em doses maiores do que era necessário, simplesmente para aumentar as vendas. E aí ele conta que esse novo antibiótico, a acidociclina, acabou saindo do mercado mais tarde, porque o uso clínico acabou demonstrando que não era mais eficaz. E aqui ele começa a falar sobre os sprays inalatórios, né, Bricanil, broncodilatador para asma, que eles passaram a indicar também para bronquite crônica, e as mortes por asma foram causadas por inaladores de asma. Então aqui ele conta que o epidemiologista Neil Pearce fez uma pesquisa na Nova Zelândia e demonstrou que, conforme aumentou as vendas de Bricanil, de broncodilatador inalatório, aumentou as mortes por asma brônquica e bronquite, e isso suscitou a suspeita de que esse medicamento não era benéfico para os portadores de bronquite asmática e asma. E ele fez um relatório disso, a indústria pediu o relatório, ele inocentemente entregou e a indústria foi lá e deturpou todo o estudo e ele foi intimidado de ser processado. Então, entretanto, confirmou a teoria, enviou seu manuscrito para a empresa, o que nunca devia ter sido feito, disseram-lhe que ele seria processado. E ele não recebeu apoio da universidade, não foi financiada a pesquisa dele, só que em 1999 o Peter Kutsch demonstrou que as consequências prejudiciais, aqui já é de outro assunto, aqui ele fala sobre que em 99 ele demonstrou que o rastreamento de câncer de mama para as mulheres com mamografia era prejudicial para as pacientes, que a irradiação colocada na mama transformava mulheres saudáveis, às vezes, em portadoras de câncer. E voltando lá para o episódio do broncodilatador, ele fala que em 1972, embora os achados de Pearce fossem sustentados naquela época, especialistas em asma disseram-lhe, 16 anos mais tarde, quando ingressou novamente na pesquisa de asma, que a sua teoria tinha sido refutada. Só que não conseguiram explicar para ninguém por que as mortes diminuíram, aumentaram e diminuíram na década de 60, conforme aumentou e conforme diminuiu as vendas do medicamento broncodilatador em spray. E mais adiante aqui vai falar que em 76 começou a nova epidemia de mortes na Nova Zelândia, mortes por asma na Nova Zelândia, quando colegas de Pearce sugeriram que poderia ser causada pelo excesso de prescrição do medicamento, do Bricanil, broncodilatador. Foram recebidos com reações extremamente hostis da Força-Tarefa em Asma Oficial, que acreditava que o problema era a falta de tratamento e não o excesso de tratamento. Essa é uma posição padrão da indústria e certamente o principal financiador da pesquisa em asma na Nova Zelândia, a Boehring, fabricante do fenaterol, um outro broncodilatador. Então, quando descobriram que a nova epidemia era igual às curvas de venda do fenaterol, foi um pandemônio. Encontraram resistência em todos os quadrantes e exigências que outros deveriam examinar cuidadosamente seus dados, não apenas pessoas com relações amigáveis com a empresa. Então, aqui se envolveu orientações jurídicas quanto a isso e as agências reguladoras que tinham que guardar os estudos em segredo até serem publicados, eles acabaram entregando esses estudos para o fabricante aqui, a Boehring, que foi lá e entregou esses estudos para os médicos, seus amigos, para os médicos contratados deles,
e eles foram lá e deturparam todo o estudo, fabricaram dados para contradizer esse estudo que era independente, né? Então, forneceram uma cópia do manuscrito que tinha requisitado aos pesquisadores, não tinha ganhado, mas a agência reguladora entregou. Pior impossível, o primeiro estudo dos pesquisadores não foi financiado e mesmo ocorreu com o seguinte: o Departamento de Saúde não deu qualquer garantia aos pesquisadores de que também não mostraria o manuscrito do segundo estudo à empresa. E também esse estudo vazou para a empresa e isso de uma forma, isso foi uma transgressão ultrajante das bases éticas para a ciência, mas apesar de seus métodos sujos, a Boehringer perdeu a batalha jurídica e perdeu a participação no mercado do fenoterol, que caiu de 30% para 3% em 3 anos, e as mortes por asmas desabaram simultaneamente, justificando a pesquisa de Pierce. Então, quando ela diminuiu a participação, caiu. E, pasme, né, a gente ainda usa esse medicamento aqui, eu muito já usei. E aqui ele fala sobre o marketing duvidosos, marketing e pesquisas duvidosas. Então aqui ele conta que literalmente a indústria farmacêutica não faz estudos desenhados para realmente provar a eficácia ou os malefícios dos seus medicamentos, se utiliza de artifícios até cinematográficos para induzir os médicos a prescrever o broncodilatador e prescrever simplesmente para tosse, demonstrando um filme onde quem usou a medicação, os cílios movem uma fumacinha lá nas vias aéreas de modo mais rápido, alegando que isso traria as partículas irritantes dos pulmões mais rapidamente para fora e diminuiria a tosse. E aqui ele fala sobre a colaboração Cochrane, que foi fundada em 93, em Oxford, que foi a junção de vários estudiosos que passaram a fazer meta-análise dos estudos randomizados, dos estudos com qualidade metodológica, para demonstrar se as coisas eram eficazes ou não. Hoje são cerca de 30 mil pessoas, eles têm mais de 5 mil revisões que são sempre atualizadas, boa parte delas de acesso gratuito, os resumos parece que acesso gratuito a todas as pessoas, e nisso eles demonstraram que muitos medicamentos não são eficazes. Produzimos uma orientação ilustrada, aqui está falando do remédio, como que os propagandistas fizeram para convencer os médicos de usar broncodilatadores para tosse. Produzimos uma orientação ilustrada para pacientes com asma, em 8 etapas, como usar spray, como medir as doses, aqui está falando como é que eles ensinavam os pacientes a usar. Está anterior ali falando como eles produziram o filme, demonstrando que o broncodilatador traria as partículas irritantes do pulmão de modo mais rápido para fora, com isso aliviaria a tosse, mas era só uma argumentação teórica, não se fez nenhum estudo para demonstrar, para provar, para se reproduzir, para se replicar que isso realmente funcionava. Então ele conta que trabalhou 2 anos na Astra, de 75 a 73, e que ele produzia o material. O primeiro estudo da brochura também é o maior, foi publicado em um periódico prestigiado, o Lancet, o que é muito atraente para fins de marketing. Então, eles conseguiam que algumas revistas científicas de nome publicassem as propagandas deles como se fossem ensaios. Entretanto, não era um ensaio fidedigno. Aqui, ele falando da cura das úlceras por óxido de zinco, né? E dizendo que cicatrizava mais rápido, mas na verdade não era. Esse estudo não pôde ser considerado duplo cego e a revisão Cochrane excluiu esse estudo porque não era randomizado. Então,
ele fala uma série, aqui ele entra nos anti-inflamatórios, aí fala muito do naproxeno, da Asta, como anti-inflamatório. E aqui ele demonstra que os anti-inflamatórios simplesmente são um analgésico com maior potencial de efeitos colaterais cardíacos e de sangramento digestivo, que não são superiores ao paracetamol ou à dipirona em analgesia, mas que a indústria vendeu essa ideia chamando eles de anti-inflamatório, dizendo que eles teriam efeito em diminuir a inflamação e com isso ter uma recuperação mais rápida das lesões traumáticas de esporte, ortopédicas, etc. E que as revisões demonstraram que não era eficaz. E ele demonstra que fizeram-se estudos quanto ao poder de reduzir edema e anti-inflamatório dos anti-inflamatórios, e eles perceberam que não tinha efeito, não era superior à aspirina, que era mais antiga e mais barata. Tentaram submeter ao BMJ, jornal Bristol Journal Medicine, e não conseguiram publicar. E aí ele fala que, por absurdo que fosse, eles notaram que a randomização não ficou boa e tinha muitos pacientes que usaram aspirina nos primeiros 2 dias de lesão. E só tinha 2 pacientes que usaram precocemente o naproxeno. E aí o editor do jornal sugeriu que ele poderia publicar se eles incluíssem mais 16 pacientes para igualar os 18 pacientes que receberam aspirina mais precocemente nos primeiros 3 dias, eles botassem mais 16 pacientes para somar aos 2 que tinham no grupo naproxeno. E assim, ele pasma, meu Deus, como ele imaginou que nós poderíamos incluir outros 16 pacientes em apenas um dos medicamentos em um estudo randomizado duplo cego? Não pode ser feito, é inviável, não é ético, e iria tirar a randomização e a cegueira do ensino. O jornal sugeriu isso, o jornal sugeriu isso. E aqui ele demonstra que foi feito alguns estudos que se mediu o volume da articulação, comparando a articulação boa com a outra, quanto que aumentou de volume por causa do edema, e comparando se a imobilização e a mobilização, qual que reduzia mais o edema, qual que recuperava mais rápido, e o uso do anti-inflamatório ou placebo, qual que funcionaria mais rápido. Placebo ou anti-inflamatório não mudou nada a quantidade de edema e de inflamação, e a imobilização, tem que ser botar o paciente acamado e imobilizar, reduziu menos a inflamação. O paciente que continuou caminhando, mancando, sem imobilização, se recuperou mais rápido e teve menos edema na articulação afetada. E isso tudo tentaram levar para algumas revistas que não aceitaram esse trabalho, porque não falava a favor de medicamento, quando a indústria sabia que aquilo ia ser desfavorável ao medicamento deles, a indústria passava lá pelo editor antes e, de alguma forma, talvez convencia os editores a não publicar esse estudo. E aqui ele conta que em 1990 ele defendeu a tese de doutorado dele e demonstrou os vieses de estudo duplo cego, que consistia em 6 artigos. Eu tinha analisado, o Peter tinha analisado em profundidade 244 relatórios de ensaio clínico que tinham comparado anti-inflamatório com outro anti-inflamatório. Era a primeira vez que uma área terapêutica era investigada de forma tão detalhada e descobri uma quantidade impressionante de vieses favorecendo o medicamento da empresa que patrocinou o ensaio em relação ao medicamento controle.
Os relatórios dos ensaios geralmente eram tão não fidedignos, eram absolutamente infidedignos, né, que deveriam ser encarados como não como uma publicação científica, mas como um anúncio de propaganda para o medicamento financiador da pesquisa. Eu tinha montado ensaios que comparavam o anti-inflamatório com o placebo, os quais usei para estudar se existe algum efeito anti-inflamatório com os anti-inflamatórios não esteroides. Em alguns ensaios, os pesquisadores tinham usado anéis para medir se os medicamentos tinham algum efeito nas articulações inchadas dos pacientes com artrite reumatoide. Não tinha efeito. Os estudos demonstraram que não tinha efeito. Portanto, ele acredita que a afirmação que o efeito anti-inflamatório dos anti-inflamatórios não esteroides seja um engano, como muitos outros mitos sobre medicamentos que a indústria farmacêutica inventaram para comercializar. Então, o nome de efeito anti-inflamatório, o nome anti-inflamatório não esteroide, para esses analgésicos é puro engodo para vender mais, segundo o autor aqui. E aqui ele fala sobre a manipulação que os propagandistas são condicionados, são treinados a fazer com o médico a respeito das doses, né? Foram feitos estudos variando a dose do naproxeno, anti-inflamatório analgésico, entre 250 e 1.500 por dia. Os médicos foram persuadidos a usar 1.000, 1.500. No entanto, quando vemos a curva aqui de ação do anti-inflamatório, aqui 10 é a maior dor, 5 a dor média aqui, então o paciente aqui está com a dor mais ou menos 6. Quando ele usa 250 miligramas, a dor diminui aqui, ó, de cerca de 6 para 4. Então, 2 pontos percentuais. O paciente percebe. O paciente pode perceber uma diferença de 1,3. Quando ele usa doses maiores, de 750 e de 1.500 miligramas, a percepção aqui de melhora da dor é muito pequena, é menor que 1. Então, não consegue se perceber. Você aumenta a dose, mas a diminuição da escala de dor é muito pequena. Tá? Então, aqui está falando que os círculos brancos, os desfechos relatados em círculos brancos. E aqui o que o paciente refere de melhor. Então, é quase imperceptível, mesmo triplicando a dose ou quadriplicando a dose, é quase imperceptível. Então, os médicos frequentemente são manipulados a usar doses maiores. Mas o naproxeno era da Astra. E aqui ele fala dos anti-inflamatórios da Pfizer. E ele conta aqui que a Pfizer, a mesma que faz as picadinhas atuais de RNA vírus aí para virose da fraudemia, ele fala que é a mais severa de todas em propaganda. O marketing da Pfizer era o mais bem sucedido e completamente falso, afirmando que o piroxicam era mais eficaz do que a aspirina e que tinha uma taxa mais baixa de efeitos gastrointestinais do que muitos outros. E como esse Feldene tinha uma apresentação intramuscular, eles defendiam, inclusive, que ele, com a versão intramuscular, ele não ia ter efeito estomacal, enquanto isso não é verdade. O anti-inflamatório vai ter efeito gástrico, de inibir a produção de muco, que protege a mucosa gástrica da acidez, mesmo no uso parenteral, venoso, qualquer outro meio, os anti-inflamatórios têm essa ação prejudicial para o estômago. E ele fala que é revelador pensar se compensa ter bons ou maus comportamentos na indústria, porque a Pfizer se tornou a maior indústria farmacêutica do mundo, tendo essa prática bastante agressiva de marketing completamente falso. Ele fala também da Lilly, que comercializou outros anti-inflamatórios
e que sempre afirmou que não fazia mal, mesmo diante de estudos que comprovavam danos articulares dos seus anti-inflamatórios, a empresa concluía que aquilo não era com ela, não era verdade. Então, ele fala aqui nesse capítulo que os anti-inflamatórios talvez sejam o capítulo talvez dos maiores horrores. Eu ainda acho que é a psiquiatria. Aqui ele aponta para vários medicamentos que o FDA, trocando gentilezas com a indústria, aprovou e que o uso clínico demonstrou que a medicação era maléfica e eles foram retirados. E todos eles traziam propagandas enganosas. Excelente tolerância para o panoxaprofeno, tolerância superior para o indoprofeno, segurança gastrointestinal comprovada para o rofecoxib, atinge a dor e não o paciente, o ketorolac, menor perfil de efeitos colaterais possível, tolmetina, puro absurdo, pois o menor efeito colateral possível é quando você não toma o medicamento. Então, bastante nome de medicamentos aqui que foram retirados do mercado porque o uso clínico demonstrou serem prejudiciais aos pacientes. Aqui chegamos ao final. Vamos tratar de encerrar aqui. Então, espero que não tenha ficado muito longo, mas eu acabei de ler esse capítulo e tive que comentar com vocês. Aguardo aqui abaixo os comentários de vocês sobre a segurança e uso dos medicamentos. Me conta aí se você confia, se você é profissional de saúde, se é médico, você confia plenamente no que o propagandista traz para você. E se você é paciente, você confia cegamente que o teu médico realmente usaria aquilo que ele usa, e se ele usa, se ele tem consciência dos perigos que tem e de como teria outras alternativas da gente se cuidar para não se submeter a todos os riscos que os medicamentos podem trazer. Os medicamentos podem ser necessários, bem utilizados, está certo usar, mas a gente precisa sempre se questionar, eu realmente preciso usar esse medicamento? Não tem uma alternativa mais segura para eu cuidar da minha saúde, para eu cuidar dessa minha dor, desse meu sofrimento? Muitas vezes tem, então você precisa aprender a gerenciar tua saúde. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e mostrar mais o endereço de um link para o meu site, onde nesse link você vai encontrar todos os links para você se inscrever, me seguir nas redes sociais e também a lista Saúde e Longevidade, a minha lista de contatos de e-mail, para você receber periodicamente e-mails com conteúdos importantes para você aprender a cuidar bem da sua saúde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.